Fala pessoal, que é o Fábio Prado e nessa aula nós veremos MLabs, otimização e economia de tempo na gestão de redes sociais. Primeira coisa que eu preciso dizer para vocês é o seguinte: eu tenho uma parceria com a MLabs, inclusive a gente tem um e-book que a gente co-produziu. Porém, antes mesmo de ter qualquer parceria com a MLabs, eu já usava a ferramenta deles por no mínimo um ano, tá? Essa aula está entrando no módulo do curso, né, de ferramentas que facilitam a vida, e a MLabs se enquadra perfeitamente nesse contexto. Bom, só para dar um contexto, são mais de 80 mil marcas assinantes, tá, que já usam a MLabs. 80 mil marcas assinantes. Eu não estou falando leads, eu não estou falando testes, são 80 mil marcas assinantes. Acho que eu expressei bastante isso, né? Ou seja, é uma ferramenta muito popular, tem crescido muito e eu tenho uma alegria muito grande de ter eles como parceiros. Legal. Por que eu uso a MLabs? Bom, o título da aula já denunciou, já entregou. Primeiro, economia de tempo, dá uma boa economia de tempo, tá? A ferramenta proporciona isso pra gente. Análises estratégicas, a gente vai ver isso também já já. E principalmente otimização de resultados. Quando a gente economiza tempo e a gente sabe, a gente entende melhor onde a gente está e como otimizar melhores resultados, como extrair mais resultados com base em dados estratégicos que a gente já tenha, isso faz com que a gente otimize os resultados, tá? Como é que você acessa? Você pode acessar aí no fabio.ly/mlabs e você pode fazer um teste grátis por 7 dias, legal? Então você não precisa nem pôr cartão de crédito para fazer um teste, é bem interessante. Bom, uma vez que você tenha feito o cadastro, eu estou abrindo aqui o meu, eu já vinculei as minhas redes sociais aqui, tá? Então eu posso vincular meu Facebook, meu Twitter, meu Instagram, meu Google Analytics, meu Pinterest, meu LinkedIn, meu YouTube e o meu WhatsApp, tá? Você vem aqui na engrenagem, vem aqui na opção canais, tá vendo? Então você vai se deparar com esse menu aqui e aqui você cadastra os seus canais. Vamos ver primeiro o agendar post. Eu já tenho um texto pronto para fazer um post durante essa aula, tá? Eu vou dar um colar aqui e pronto, ele já cola, ele inclusive respeita, tá? Se você estiver usando aquele caractere invisível para pular a linha, ele já respeita isso também. Então funciona super tranquilo. Aqui você vai selecionar todas as redes sociais que você deseja utilizar. Você quer fazer um post tanto no Instagram quanto no Facebook ao mesmo tempo? É possível. No YouTube, nas Stories, no IGTV, tem vários canais que você pode utilizar, tá? Eu vou colocar aqui, para efeito, para essa aula, somente o Instagram feed, tá? Então eu vou selecionar aqui arquivo, eu vou procurar aqui o arquivo no meu computador, eu vou selecionar esse daqui, e vou selecionar, eu poderia ter selecionado dois já ao mesmo tempo, eu vou enviar arquivo aqui, vou selecionar mais uma imagem, tá? Então eu tenho um post aqui agora que fala o seguinte, quando você colocar mais de uma mídia, ele pode ser que ele te pergunte se você quer substituir ou adicionar. Eu quero, no caso, adicionar. Ou seja, estou fazendo um post de carrossel, que são posts com até 10 imagens ou vídeos, né? Então olha que legal, aqui a gente consegue, aqui no Ver Todos, a gente consegue ver uma prévia de como é que ficou o nosso post, tá? Então deixa eu recolher. Se eu tivesse colocado aqui Facebook também, por exemplo, deixa eu colocar aqui Facebook, eu já conseguiria ver como é que ficaria isso lá no Facebook também, tá? Então é super tranquilo, é bem massa, bem fácil de você ver as prévias. Como eu já disse para vocês, vou deixar somente Facebook e Instagram para essa aula. Aqui embaixo a gente pode encurtar uma URL se você tiver algum link para usar, principalmente no Facebook, isso é muito útil. Você pode adicionar hashtags, aqui você consegue salvar um grupo de hashtags e é muito estratégico usar hashtags no Instagram, né? Isso te traz um alcance das pessoas que estão buscando conteúdos daquelas hashtags. Você pode adicionar uma assinatura padrão também, é super fácil fazer isso aqui na MLabs. Você pode fazer um repost no Instagram, então super tranquilo também, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar o horário dessa publicação, eu vou colocar para hoje mesmo. Para hoje, que horas eu vou colocar? Umas 19 horas. Vai ser esse post que eu estou agendando. Vamos imaginar que você estivesse colocando aqui para que esse post também fosse fazer esse post no Facebook, tá? Aqui, quando você vem incluir mais dias e horários, você consegue configurar, eu quero que o meu post do Instagram saia a tal horário, mas o meu do Facebook, de repente, eu quero fazer em algum outro horário, tranquilo, entendeu? Selecionei aqui a rede social, Facebook, de repente eu posso selecionar um outro horário, caso eu queira.
tá? Então é super tranquilo fazer isso aqui. O que mais que você pode fazer? Aqui nas configurações, você tem uma série de opções que você pode usar. Então, por exemplo, você pode ativar o Instagram Shop, se você tiver isso ativado. Você pode colocar a localização, assim como a gente consegue no aplicativo. Você consegue reservar ali o seu primeiro comentário para deixar um texto já no seu primeiro comentário. Você pode desativar os comentários caso você deseje. Você pode colocar um texto alternativo. Você pode marcar pessoas no seu post aqui caso você deseje. Basicamente, tudo, ou 99% do que você pode fazer no aplicativo, você consegue fazer aqui dentro da MLabs. Por isso que é muito legal e traz uma economia de tempo muito grande. Legal, deixa eu dar um voltar aqui. Eu vou dar um agendar publicação. Vou dar um agendar publicação. Tem certeza que você deseja agendar? Sim, desejo. Beleza. O que eu quero mostrar para vocês aqui agora vamos imaginar que se eu fosse fazer um post no Instagram Stories. Deixa eu só abrir as opções do Stories para vocês verem que tem bastante opção também, tá? Então, deixa eu colocar isso aqui, já selecionei um post no formato do Stories, mas aqui pela própria MLabs você consegue redimensionar também, de repente, uma imagem de feed para o Stories. Quando eu venho aqui nas configurações, e agora eu selecionei aqui a mídia como canal, Stories, aqui olha a quantidade de opções que a gente tem. A gente também consegue colocar GIF, você consegue pesquisar GIF do Gify e outros canais, tá? Então você pesquisa aqui uma palavra-chave específica, ele vai te trazer. Você consegue adicionar um adesivo, aqueles imagenzinhas. Você consegue adicionar pergunta, enquete, você também consegue por aqui. Você consegue colocar o campo de pergunta mesmo, né? Adicionar hashtag, que fica linkável, fazer uma menção nas stories e adicionar a localização também. Ou seja, lembra que eu falei para vocês que você consegue fazer praticamente tudo pela própria ferramenta? Mas, deixa eu dar um salvar e voltar aqui. O que eu quero mostrar para vocês agora, repara que a gente está aqui no agendar post, certo? O que eu quero mostrar para vocês é o calendário. Esse calendário ele é muito legal também, eu utilizo bastante. Então, por exemplo, eu posso ver aqui no mês passado quais foram as publicações que eu fiz aqui. Se eu passar o mouse aqui, ele vai me mostrar as publicações que eu fiz no mês passado. Então fica todo um histórico aqui para você poder utilizar, tá? Deixa eu vir aqui no mês atual, beleza, junho. Então vamos imaginar que hoje é dia 29, então você pode clicar aqui e adicionar um post diretamente por aqui, ou vamos imaginar que esse post que a gente acabou de agendar, você pode vir nele aqui, você pode dar um clonar nele aqui. É uma maneira mais fácil de você pegar um post que já tenha de repente um texto, se você queira fazer alguma variação, reutilizar aquela imagem, ou reutilizar as configurações do texto e faz as modificações que você desejar. É bem interessante também que aqui na MLabs você pode adicionar ideias, tá? Então vamos supor que amanhã, eu vou deixar aqui, adicionar ideia, fazer post, sei lá, ideia, post, data, XPTO, sei lá, vamos supor que tem alguma data específica que você queira. Colocar isso. Qual que é o grande lance de colocar uma ideia, de colocar isso aqui na ferramenta? A questão é que a MLabs ela funciona muito bem se você usar somente você, não tem nenhum problema, mas ela funciona ainda melhor caso você queira adicionar mais pessoas da sua equipe, tá? Ou, de repente, um cliente. A MLabs você pode utilizar tanto se você for uma marca e tiver uma agência que te atenda, ou também se você for uma agência e queira controlar as ferramentas não, os posts, ideias com o seu cliente, você faz tudo pela própria MLabs. Ao invés de só se comunicar somente por e-mail, somente por WhatsApp, e que as coisas se perdem muitas vezes, aqui na MLabs você centraliza. É uma ferramenta de fato para te ajudar, para otimizar o seu tempo na comunicação em relação ao conteúdo, o que você vai postar, o briefing, você consegue colocar briefing aqui, tá? A gente vai ver isso já já. Massa? Legal. O que mais? Eu quero mostrar para vocês aqui também. Você consegue filtrar aqui também, tá? Tudo que está pausado, tudo que já foi publicado, tudo que está agendado, ele vai te mostrar só o que está agendado, o que não foi publicado por algum motivo, rascunho, tá? Você consegue, enfim, você tem uma série de opções aqui. Vamos ver agora as inbox. Muito legal que aqui nas inbox é uma maneira centralizada também de você fazer o atendimento, responder as inbox, tanto do Messenger quanto as DMs do Instagram, e também, mais recentemente, passou a ser possível a responder as mensagens que você recebe no WhatsApp, tá? Ainda está em beta, mas é bem interessante porque você pode usar essa opção aqui, por exemplo, todas as redes. Então você tem aqui um canal centralizado por data cronológica para você atender com mais agilidade, seja você ou o seu time. Então eu posso vir aqui de repente nessa história aqui
e eu posso colocar, eu posso favoritar esse comentário, eu posso colocar como spam, ou eu posso colocar essa conversa que eu selecionei como concluída, ou seja, já sei que ali está resolvido. O que está em vermelhinho aqui é o que eu preciso responder ainda. Uma outra coisa que eu achei muito legal quando eu comecei a utilizar a MLabs, até refiz o teste aqui para ver se ainda está funcionando certinho. Tá vendo aqui, ó, vou selecionar para responder aqui o Afonso, eu vou responder aqui teste 2, blá, blá, blá. Você tem a opção de responder tanto diretamente para o cliente, tá? Para o Afonso aqui, ou se eu quiser de repente colocar aqui, ó, que eu quero enviar um comentário ou fazer uma pergunta relacionado a essa conversa com uma outra pessoa da minha equipe para alinhar uma ideia, para perguntar algo, antes de responder o cliente, eu consigo fazer isso aqui. Então, tô vendo que eu coloquei aqui, ó, tem duas opções, externo cliente, no meu caso aqui, e interno, que é o Paulo Miguel Designer. Eu cadastrei aqui na ferramenta o Paulo Miguel, que é como se fosse um designer, que eu vou mostrar para vocês já como é que isso funciona. Então, vamos imaginar que eu vou selecionar para responder aqui para o Paulo Miguel, que trabalha na minha equipe. Quando eu dou enviar, ele vai mostrar aqui o seguinte, essa mensagem não é exibida ao cliente, tá? MCC de Results, tal, enviou a mensagem para Paulo Miguel Designer. Ou seja, é como se fosse uma resposta de um e-mail, porém dentro da MLabs, sem precisar sair da ferramenta. Então é bem interessante porque às vezes você, de novo, pode alinhar ideias, tirar dúvidas antes de responder o seu cliente, tá? Você também pode fazer o seguinte, você pode vir numa conversa específica, você pode atribuir ela para alguma pessoa específica da sua empresa responder. Então vamos imaginar que eu queira atribuir essa dúvida para ser respondida pelo Paulo, que de repente é o designer. Ele não é o responsável para atendimento ao cliente, mas nesse caso aqui vamos supor que fosse, tá? Então eu posso atribuir selecionados. Nisso, o Paulo vai receber uma notificação lá no e-mail dele, ó, o Fábio atribuiu uma dúvida para você responder. Ou seja, é um canal bem centralizado para você fazer toda essa gestão das inbox também. Então, se eu clicar aqui só no Instagram, ele vai me mostrar só as DMs do Instagram. Se eu clicar aqui no Facebook, vai mostrar só as inbox, só as mensagens do Messenger. Em todas as redes sociais, a gente vai ver todas. Legal. Quero mostrar para vocês agora aqui feed. Aqui no feed, a gente pode colocar quantos feeds a gente quiser. Nesse caso aqui eu deixei o meu feed, minha linha do tempo do Instagram e do Facebook. Então, é uma maneira rápida de você ver tudo que foi postado, qual o texto, quais foram os comentários, e por aqui você também pode responder todos os seus comentários numa única tela de maneira centralizada. Você pode navegar aqui e ver todos os posts que você fez, todos os textos, você pode responder cada pessoa por aqui, enfim, mas tudo dentro da própria MLabs numa única ferramenta, então dá uma economia de tempo bem interessante. Essa ferramenta ela é muito legal também, recomendo bastante que você use se você trabalhar aí numa empresa, com uma agência, ou se você for o cliente, você internalizar a comunicação aqui dentro do workflow. Workflow, traduzindo, né, fluxo de trabalho. Então, imagina todas as conversas que você tem via e-mail, via WhatsApp, para alinhar fluxos, para alinhar demandas, você pode fazer aqui por esse workflow. Então, eu já criei aqui um teste para agilizar para essa aula. O que eu fiz? Eu vim aqui em adicionar demanda e eu adicionei aqui um briefing, tá, do que eu queria pedir para o meu designer, por exemplo. Então, eu falei, designer, a gente precisa de um post para a página Fábio Prado. Esse post vai ser pro Instagram, tá? Então você seleciona quais os canais você quer, você coloca o título do seu briefing, o que é que você está solicitando para a pessoa que você quer solicitar. Você pode colocar uma tag em relação a essa demanda, se você desejar, não é obrigatório, e qual a data que você gostaria de publicar isso. Então vamos imaginar que eu estou criando aqui uma demanda e que ela vai ser publicada lá no dia 5 de julho, tá? Por exemplo, tal horário. Então, o meu designer, quando ele receber a solicitação de que eu cadastrei uma demanda, ele vai receber isso lá no e-mail, tudo bem explicadinho, ele já vai saber qual é o prazo que ele tem também, né? Aqui no briefing você vai detalhar, passe o máximo de detalhes que você puder, porque se você não passar um bom briefing, você vai criar um problema, né? E aqui você seleciona quais pessoas vão receber uma notificação, quais pessoas você está atribuindo a essa demanda, né? Então, nesse caso aqui eu coloquei meu designer e dei um adicionar. No caso, deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês o que eu já tinha cadastrado para o meu designer, tá? Então, eu coloquei aqui o briefing disponível, que é arte para post de problema dos gatilhos mentais. Eu coloquei aqui uma tag frase, coloquei uma data e um horário, e eu coloquei aqui especificações. Eu quero pegar 2 artes, colocar num carrossel, colocar metade, primeira frase em o resto da frase na segunda imagem, anexei a imagem aqui para que ele possa salvar e trabalhar.
e atribuir para ele. Legal. Ou seja, o que aconteceu? O briefing, tá vendo que está com um símbolo aqui? Aqui tem um glossário, uma legenda aqui do lado que explica o que significa cada um desses itens. Quando está com esse verdinho aqui, significa que o briefing foi feito. Aqui no texto, significa que alguém já colocou o texto. Nesse caso, eu mesmo coloquei o texto, mas poderia ter sido o designer ou poderia ter sido o redator. Então, quando ele receber e colocar, ele vai colocar, né, que ele, enfim, vai colocar a demanda daquela etapa dele e vai ficando aqui as etapas necessárias até de fato esse post estar pronto para ser publicado. Conteúdo disponível. O que aconteceu aqui no conteúdo disponível? Eu enviei o briefing, o Paulo Miguel, né, o exemplo aqui, ele subiu a imagem, ou seja, ele leu a demanda, criou e subiu aqui na MLabs, ou seja, a imagem já está pronta para eu poder aprovar, agora está aqui aguardando a aprovação. Então eu, Fábio, agora eu posso entrar aqui, olhar a imagem, tá? Então eu posso vir aqui no editar, eu posso vir aqui em preview, que é prévia, né? E eu vou ver como é que ficou o post. Então tá aqui a arte que o Paulo fez. Então começou aqui, terminou aqui, legal, gostei, mas vamos imaginar que ele tivesse escrito aqui a palavra problema errado. Vamos imaginar. Eu posso vir aqui na própria ferramenta e colocar pedir ajustes. Então eu posso falar assim, Paulão, por favor, corrija ali a palavra problema. Enfim. Quando eu dou um salvar, tem certeza que deseja pedir esses ajustes? Sim, tenho certeza. O Paulo vai receber lá no e-mail dele falando, o Fábio pediu um ajuste aqui que eu escrevi a palavra problema errada lá. Uma vez que o Paulo entre lá, corrija, suba a imagem corrigida, eu vou ter a opção de simplesmente vir aqui e aprovar o post, tá? Então, dessa maneira, ele vai ficar agendado de acordo com o horário que eu coloquei aqui no briefing, e você tem uma série de configurações que você pode fazer em todo esse seu fluxo de trabalho, tá? Eu deveria até ter feito isso antes, mas vamos imaginar que o Paulo fez a imagem lá, você pode baixar a mídia aqui em relação ao que ele fez, porque vamos imaginar que o Paulo, o designer, ele só faz a arte mesmo, só, entre aspas, e uma outra pessoa fica responsável pelo texto, de repente você mesmo quer postar. Tá bom, você vem aqui, baixa a imagem que ele fez e vem aqui no agendar post, igual eu mostrei para vocês, e faz o post como você desejar. Ou seja, opção aqui não falta. O que eu comentei com você? Que aqui no Workflow tem uma série de opções. Quando você vem aqui na engrenagem, você vem em configurações, funções administrativas, você tem duas opções. Gerenciar usuários e gerenciar permissões. Em gerenciar usuários, deixa eu explicar para vocês. Eu sou um assinante, eu sou um pagante aqui da MLabs. Vamos imaginar imagine um contexto de agência, tá? Uma agência contratou uma assinatura da MLabs para um cliente, para uma marca. Aqui em adicionar novo usuário, você pode adicionar usuários ilimitados, ou seja, são as pessoas que estarão envolvidas no processo daquela marca específica. Então eu posso pôr o redator, posso pôr o designer, posso pôr o meu cliente para ele aprovar as artes, para ele cadastrar demandas para a agência criar. E tudo por aqui você cadastra, tá? As pessoas que você quiser. É super tranquilo de fazer. E a outra opção que eu comentei com você é no gerenciar permissões. Aqui no gerenciar permissões é muito interessante porque você tem muito controle em relação a quais ferramentas, a quais abas cada pessoa você quer que tenha acesso. E você pode dar inclusive um nome para o cargo. Ou seja, você tem muita maleabilidade, você não fica travado em relação às permissões. Vamos imaginar assim que lá no Facebook você tem 5, 6 permissões administrativas de acesso a páginas do Facebook. Aqui você pode dar um nome que você quiser e colocar quais acessos você desejar para cada um desses acessos, que você vai atribuir esse acesso depois. Então, por exemplo, na dashboard eu quero criar um acesso aqui que tenha acesso somente a essas ferramentas, eu quero que ele acompanhe todas essas, eu quero sim que ele tenha acesso a relatório, mas somente visualização, eu quero que ele tenha permissão somente de visualizar uma publicação, ou não, eu quero que ele possa criar uma publicação sem problemas. Eu quero que ele possa ver a evolução da página, fluxo de trabalho, cadastrar demandas, remover, que ele tenha acesso como redator para cadastrar um texto, um acesso como designer para cadastrar imagem. E isso aqui vai ser uma aprovação interna, ou seja, dentro da minha empresa que eu estou criando esse acesso. Vamos imaginar que essa atribuição que você esteja criando aqui fosse um cliente externo, o seu cliente, você põe aprovação externa. Eu quero que esse acesso possa agendar uma publicação também. Ou seja, como é que você desejar, você consegue aqui na ferramenta. Isso achei muito legal quando eu vi isso, bem interessante, tá? Para quem usa a RD Station, você consegue integrar com a RD Station. O que mais? Acompanhamento. Esse acompanhamento é o ouro também, pessoal. Por quê?
Aqui você vai ter várias informações estatísticas e estratégicas para você entender o que é que você já fez, o que, que deu bom, o que, que de repente não deu tão bom, entender qual é o cenário do que deu certo para você pensar em novas estratégias e fazer um trabalho ainda melhor. O mais legal, que eu olho muito mais, sinceramente, não só eu, muita gente tem feito isso, é o Instagram, né? Aqui no Instagram, você também tem vários desses que eu comentei com vocês, porém ele te traz separado também por stories e por post de feed. Então, ó, stories por tipo, tá? Então aqui as stories, ele tá me falando que as enquetes eu tenho maior, o alcance médio, ele é um pouco menor do que o de vídeo, porém a minha média de interação com enquete ela é muito maior e faz muito sentido, né? Porque na enquete tem a questão da curiosidade e tudo mais, é bem interativo. Então a gente sabe que é uma boa ideia fazer enquetes. A gente já viu isso nas aulas anteriores, inclusive. Histórias por hashtag, eu posso pôr. Deixa eu colocar um período mais. Um período maior aqui para esse relatório que a gente está olhando aqui. Ele vai só carregar porque tem bastante informação e bastante conteúdo para ele puxar. Então olha aqui, ó. Puxei uma data maior agora e enquete tem o maior alcance e a média de interação ela é absurdamente maior do que qualquer um dos outros formatos aqui para o meu caso do meu Instagram. Faça mais histórias com enquetes, né? Ou seja, ele já te traz essa informação. Histórias por hashtag, eu posso ver as que tiveram mais visualizações, quais foram as hashtags que eu usei. As que tiveram mais interações também, você consegue filtrar, baseado sempre na data que você filtrou aqui em cima. O que mais? Histórias por menções. Quais foram as menções que você teve mais visualizações? De repente, quando eu marquei tal empresa, por algum motivo tive mais visualizações. Pode ser uma causa, pode ser somente uma correlação, não necessariamente a causa em si, mas é interessante observar. Histórias por dia e horário, aqui também. Você consegue ver em quais dias da semana você fez mais stories, qual foi a média de visualizações para cada uma dessas semanas, e aqui por horário. Então olha que curioso, às 5 da manhã eu fiz apenas 3 stories, porém quando eu fiz stories às 5 da manhã, elas tiveram uma média de 3.800, tiveram uma média muito maior para a média que eu tenho aqui. Então é bem interessante, preciso começar a fazer mais stories às 5 da manhã, o que eu posso fazer? Posso agendar aqui na MLabs as stories para eu fazer isso, né? Então eu não preciso necessariamente estar lá às 5 da manhã acordado para fazer as stories. Eu agendo no horário que eu quiser. Eu agendo hoje para ser postado amanhã às 5 da manhã, por exemplo. Ó, o seu período com melhor postagem aqui é terça-feira, às 5, 6 da manhã. Ah, que curioso. Lembra que eu acabei de falar para vocês? Bem legal. E aqui o meu gráfico de seguidores. Então aqui eu tenho desde... eu consigo puxar aqui, na verdade... Deixa eu testar desde 2018. Eu acho que eu consigo. Deixa eu ver se eu vou conseguir. É bastante dado para ele puxar, então deixa eu só terminar de carregar aqui. Vamos ver. Seguidores. É muito legal acompanhar esse gráfico, porque às vezes você vê que algum dia específico você teve um pico de crescimento. Então você consegue ir lá e observar, opa, qual foi o conteúdo que eu postei nesse dia? Para você pensar em como fazer mais conteúdos como esse que te trouxeram mais seguidores, ou te trouxeram mais alcance. Então, por exemplo, aqui, ó, em 17 de junho de 2018, para o dia 19, eu cresci, sei lá, 2.000 seguidores mais ou menos. Eu não lembro qual foi o conteúdo, mas muito legal. Deixa eu ver o que eu fiz naquela época, deixa eu ver como eu posso tentar replicar mais conteúdos como esse. É muito legal analisar esse gráfico. E nos últimos meses eu estagnei bastante no número de seguidores aqui, porque eu estava postando pouco conteúdo, uma série de outras questões que eu precisei dar foco, mas estou voltando. Aqui o perfil de seguidores, ele vai trazer dados demográficos que a gente já encontra lá dentro do próprio aplicativo, ele traz aqui de uma maneira simples e rápida e visual aqui também. Aqui 96% dos meus seguidores são do Brasil, quais são as cidades, né, em que eu mais tenho seguidores. Aqui quais foram os melhores posts baseados na data que eu puxei aqui em cima, então você consegue ver aqui, essa publicação eu tive tantos de alcance, tantas pessoas salvaram, tantos engajamento, e quando você colocar o máximo, você vai ver ali qual que é o post desse post, qual é a arte, né? Qual o post, né, desse dia específico. Você vai ver aqui, enfim, tem muita informação, muita coisa legal para você pode colocar de novo por alcance, qual métrica você desejar, você consegue elencar do maior para o menor, do menor para o maior. O que mais? Stories por tipo. Olha que massa, sem nenhuma surpresa. Carrossel é o que eu tenho mais alcance e o que eu tenho a maior média de interações. Ou seja,
façam mais carrossel. A gente já viu isso nas aulas anteriores também, que eu já dei essa recomendação. Ele vai te trazer aqui as stories que tiveram mais alcance, por exemplo. Você pode filtrar, tiveram mais alcance, mais interações, mais... Enfim, bem massa também. Vocês viram que aqui, há pouco a gente viu os melhores dias e horários da semana para stories, a gente também tem para posts aqui, para posts de feed, né? Então ele vai trazer da mesma maneira, igual a gente viu ali para feed, para stories, só que agora para stories. Aqui no concorrente, eu não tenho concorrentes cadastrados, eu não gosto de cadastrar, não olho muito isso, mas se você quiser cadastrar seus correntes, fica super à vontade. Aqui a gente também tem evolução, você pode comparar o número de seguidores versus engajamento, tá? É bem interessante também, você pode ver a nível diário, semanal e mensal. E por último aqui, para finalizar, a gente tem aqui os relatórios. Nos relatórios, vários desses dados que a gente viu aqui no acompanhamento, a gente consegue selecionar, filtrar o que exatamente a gente quer para enviar esse relatório para o nosso cliente, tá? Então, por exemplo, aqui eu coloquei um relatório personalizado que eu criei. Então vamos lá, vou vir aqui em novo relatório. Eu quero criar um relatório personalizado. E nesse relatório personalizado eu quero colocar os dados de Facebook e Instagram, por exemplo. Cada um desses que você desejar, você vem aqui no adicionar, tá? Eu esqueci de clicar, peraí. Então eu quero colocar likes na página, não. Eu quero colocar crescimento no período, eu quero colocar, então eu adicionei. Tá vendo? Ele já vai adicionando aqui embaixo o que você está criando, tá? Ou seja, você consegue personalizar do jeito que você quiser. Você vai em salvar relatório. Dessa maneira você vai ter um relatório personalizado e acessível a um clique sempre que você quiser. Então, por exemplo, aqui eu cliquei baseado em teste relatório de conteúdo, eu não lembro, esse aqui era de conteúdo, se eu não estou enganado, lembra vários dos gráficos que a gente viu ali? Ele trouxe aqui pra gente de uma maneira rápida também. Você pode exportar esses relatórios, tanto para PDF quanto para apresentação, para mandar para o seu cliente ou, enfim, para quem você desejar. Pessoal, eu acho que é isso, eu acho que eu cobri o que eu gostaria, é bastante coisa, mas o que eu queria falar aqui é o seguinte: a economia de tempo que a ferramenta traz para a gente, esses dados estratégicos, é muito interessante, é bem estratégico de verdade. E, de novo, tá, você consegue fazer um teste grátis de 7 dias, não precisa nem cadastrar cartão de crédito na ferramenta. E quando você precisar pagar, né, se você decidir continuar, algo disso que você testar, você vai querer continuar utilizando, o custo é coisa de a partir de R$5 mais ou menos. Se você assinar o anual, cai ainda mais o preço. Com R$5 você consegue fazer agendamento de post, tá, a partir de R$5 por mês. E se você pagar o plano completo para ter todas essas análises, dados estratégicos que eu comentei com você, é mais ou menos uns R$30 no plano mensal. E no anual isso cai para quase um terço desse preço, R$12, R$13, se não tiver mudado muito o preço para quando você estiver assistindo essa aula. Bom, é isso, eu uso de verdade, eu recomendo bastante a ferramenta, não é só porque eles são meus parceiros, é porque eu uso mesmo. E espero que você curta, entre, teste e comece a otimizar ainda mais a gestão das suas redes sociais. Falado? Então é isso, até uma próxima, um abraço.